Olá a todos, meu nome é Adriana Carneiro, eu sou professora pesquisadora do Centro Universitário Estácio da Bahia e da Universidade do Estado da Bahia e vou apresentar a vocês um tema de pesquisa, que como título desse artigo tem o afroempreendedorismo feminino no Estado da Bahia, no Brasil, breves análises. Sabemos que o empreendedorismo é um vetor direcionador da produção de riqueza. Quando esse empreendedorismo é praticado pela população negra, a gente denomina de afroempreendedorismo, destacando que o afroempreendedorismo não se reduz à atuação da população negra apenas no universo afro, mas toda e qualquer ação empreendedora que a população negra traz. Em uma cultura muito patriarcal, o empreendedorismo acabou sendo uma saída para as mulheres, e para as mulheres negras em específico. Logo, a análise desse trabalho acontece aqui na Bahia, no Brasil, sendo que o Brasil é um país com a população mais negra fora do continente africano e a Bahia é o estado brasileiro com maior população negra. Logo, o objetivo desse trabalho é apresentar uma breve conjuntura do empreendedorismo feminino negro no contexto do estado da Bahia, no Brasil. Como método, essa pesquisa é de base exploratória explicativa, já que busca explorar e descrever uma realidade através de uma abordagem qualitativa e quantitativa pelos métodos de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Destaco que essa pesquisa está em fase inicial de análise. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente já leva em consideração alguns contextos. Primeiro que a cultura patriarcal faz com que as mulheres sejam remuneradas de formas mais baixas do que os homens. Existe uma associação do empreendedorismo feminino ao trabalho doméstico, ou seja, boa parte das mulheres que empreendem em situações e em relações relacionadas ao universo do trabalho doméstico. Há uma sobrecarga de função. As mulheres, elas empreendem, mas ao mesmo tempo cuidam da casa, cuidam da família, cuidam dos filhos. Então, essa sobrecarga de função faz com que as mulheres tenham pouco tempo para fazer a sua análise empreendedora. E existem descréditos financeiros. Pesquisas apontam que boa parte das mulheres que buscam investimento não conseguem tão fácil quanto o homem. Quando a gente fala do empreendedorismo feminino negro, a realidade fica mais complexa. Normalmente, as mulheres negras, ela tem baixa escolaridade devido à nossa cultura, eh, onde as mulheres negras não tiveram condições de acesso à educação. Normalmente tem uma baixa salarial inferior às mulheres brancas, que também já são inferior aos homens brancos e aos homens negros. Elas têm uma negativa financeira, não necessariamente ela tem um descrédito financeiro. As mulheres negras têm uma negativa financeira, elas não recebem investimentos, elas não recebem apoio pelo simples fato de serem negras. No entanto, elas são a maioria das empreendedoras aqui no nosso país, no Brasil, e tudo isso é fruto de um racismo. A cultura brasileira, o Brasil, de certa forma, ele foi formado com muitos processos de escravização. Muitos escravizados fizeram com que o nosso país fosse erguido. E esse processo levou a uma dimensão do racismo, onde culturalmente e historicamente não se acredita que a população negra tenha grau de instrução e grau de conhecimento para desempenhar algumas atividades. Logo, na Bahia aconteceu uma particularidade. A Bahia é o estado brasileiro onde os portugueses chegaram pela primeira vez e onde começou o processo de exploração das nossas terras. E nesse contexto, quando os negros escravizados chegavam aqui, alguns já tinham uma forma de sobrevivência no continente africano. No continente africano, boa parte das mulheres, elas eram voltadas à comercialização e à negociação. Então, quando elas foram trazidas para o Brasil, elas reproduziram a mesma lógica, o que foi denominado de escravas de ganho ou ganhadeiras. O termo ganhadeira decorre de um tipo específico de relação escravista que vigorou em cidades brasileiras, sobretudo entre os séculos 18 e 19,
e que se caracterizava pelo chamado sistema de ganho, no qual os negros e negras escravizadas exerciam diferentes ocupações urbanas em atividade de pouco prestígio social, que garantia aos seus proprietários um retorno financeiro, ou seja, eles lucravam com a exploração do trabalho diário exercido pelos cativos, que pagavam aos seus donos uma quantia previamente estabelecida. Segundo Souza, as ganhadeiras, elas poderiam acumular riquezas. Elas eram escravizadas, mas elas tinham direito a vender produtos nas feiras livres, elas tinham direito a vender materiais da cultura africana na feira livre também, e os donos dela, os donos dos escravos, eles ficavam com uma parte desse dinheiro e uma parte ficava com as negras. Então, as negras acabavam tendo algum tipo de ganho e esses ganhos serviam para suprir necessidades do seu cotidiano, e quando elas tinham um destaque muito grande, elas poderiam até comprar a sua alforria ou a alforria do seu filho, seus filhos. Lembrando que existiam regras e normas para a compra dessas alforrias, não era tão fácil assim e não era um valor tão pequeno que elas deveriam acumular. Logo, de forma mercantil, a gente consegue entender que esse processo de negociação, de influência e até de relação do poder pode se denominar de forma dialética de empreendedorismo, pois elas acabavam garantindo atividades que a economia local precisava. E elas também geravam riquezas para os senhores e para elas mesmas. Isso aconteceu na Bahia em específico e aconteceu em várias outras cidades do litoral brasileiro. Na Bahia, isso acontece e permanece até hoje, tanto que nós temos o hábito de acreditar que as ganhadeiras são hoje as baianas do acarajé, que as ganhadeiras têm grupos aqui em Salvador que trabalham com esse termo ainda, que utilizam esse nome para valorizar essa cultura ancestral que faz com que a Bahia seja o que é hoje. E aí eu posso dizer o que é a Bahia hoje. 80% da população se autodeclara como indivíduo da raça negra, segundo o IBGE, ou seja, é composta por pretos e por pardos. Os negros representam 81% da força de trabalho, somando as pessoas que estão ocupadas e que estão desocupadas. No entanto, ao mesmo tempo, eles compunham 85% dos desocupados e 84% da população que é subutilizada, ou seja, que tem subempregos. Segundo o próprio IBGE, a desocupação atingiu 19,1% das mulheres negras na força de trabalho. E elas têm maiores dificuldades do que as mulheres brancas, do que os homens negros e dos que os homens brancos de se inserirem no mercado formal de trabalho, o que faz com que boa parte delas busquem o empreendedorismo para isso. E esse empreendedorismo veio através de uma legislação específica que acontece aqui no Brasil, que é o MEI, onde é o microempreendedor individual, onde uma pessoa exercendo atividade empreendedora, ela pode se cadastrar e fazer parte de um processo econômico. 45%, segundo a Receita Federal, das microempreendedoras individuais baianas são mulheres e 82% delas se autodeclaravam mulheres negras. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae no ano de 2023, com o tema Propósito dos Afroempreendedores Baianos, ela buscou destacar o universo negro desses empreendedores. E segundo essa pesquisa, 64% dessas empreendedores apontam para que a busca de autonomia e a independência são os motivos para elas empreenderem. 36% diz que a pouca oferta de investimento, o acesso limitado a recursos financeiros e a ausência de mentoria e apoio adequado são as principais dificuldades delas nesse contexto. Ainda segundo essa mesma pesquisa, o rendimento médio da maioria das afroempreendedoras é baixo. Esse estudo indica que 51% das empreendedoras negras têm rendimento mensal de até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640.
Logo, a conjuntura desse processo faz com que a gente entenda que exista muitas conquistas e muitos desafios para as mulheres, especialmente para as mulheres negras aqui no Brasil e especialmente na Bahia. O empreendedorismo acaba sendo uma forma de sobrevivência que acaba gerando o seu empoderamento. No entanto, elas enfrentam um desafio triplo. Elas têm três ameaças: por gênero, por serem mulheres, por raça, por serem negras, e por ocupações menos valorizadas. Normalmente, as mulheres negras que empreendem acabam empreendendo em ocupações que são menos valorizadas do que as mulheres brancas e do que os homens negros e ou brancos. Na Bahia, a busca de ações para as mulheres negras é em busca de resgatar a noção de ancestralidade e resistência. Como eu estou falando do estado mais negro fora do continente africano, é necessário que a gente busque resgatar a noção de ancestralidade e fazer com que essas mulheres permaneçam e resistam a processos excludentes de sociedade. Para isso, é necessário que exista políticas públicas efetivas para esse universo afro, onde exista a busca por igualdade e a busca por garantias de sobrevivência para essa realidade. Como eu disse, a pesquisa está em fase inicial. No futuro, terei mais dados para apresentar. As referências de hoje e o agradecimento ao Programa de Pesquisa e Produtividade do Centro Universitário do Estado da Bahia. Agradeço a participação de hoje. Muito obrigada.